Renata Mangueira, que é especialista em direito familiar. Ela vai falar sobre o reajuste de pensão alimentícia e suspensão da prisão relacionada ao não pagamento da pensão. Doutora Renata, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp de hoje. Bom dia a todos, eu que agradeço essa oportunidade. Bom dia, doutora Renata, que é a Amanda, obrigada por participar. Gostaria que a senhora começasse esclarecendo a seguinte questão: em que casos o pagador de pensão pode requerer a diminuição do benefício? Quando é que isso pode ser feito? Então, Amanda, a redução hoje, ela está atrelada à prova, né, que não pode ser uma simples alegação da redução da possibilidade desse alimentante, dessa pessoa, desse pai que está obrigado, ou dessa mãe que está obrigado ao pagamento dos alimentos. Né? As necessidades das crianças ou dos jovens, elas são sempre presumidas, mas evidentemente que são essenciais os alimentos para todo ser humano. Se houver uma comprovação efetiva, né, não basta uma simples alegação que, em virtude da pandemia, houve uma redução da renda, pode ser reduzido. E como é que essa comprovação pode ser feita? Quais são os documentos que precisam ser apresentados para quem está querendo, né, diminuir o pagamento do benefício? Então, Amanda, na verdade, a gente vive um momento ímpar na sociedade. Nessa questão de alimentos dos filhos, sequer o desemprego é uma justificativa hábil para se deixar de pagar a pensão, né? Porque as crianças e os jovens, eles têm que se alimentar, têm que se vestir, enfim, todos aqueles insumos básicos de um ser humano. Se o desemprego não é uma condição para se parar o pagamento, se estancar o pagamento, nesse momento, as pessoas têm que ter uma certa racionalidade e demonstrar, né? Em questões familiares, na verdade, cada caso é um caso. A gente percebe que existem até aqueles acordos de pensão informais, de boca, que não é o melhor cenário, né? Mas, enfim, existem esses ajustes em virtude da desigualdade social que o país tem, da realidade das famílias. E as pessoas têm que conversar, demonstrar que há uma diminuição da renda ou que se pediu o auxílio do governo, esse mesmo que o governo federal está disponibilizando, e demonstrar para o credor, para quem gere aqueles alimentos, que houve uma diminuição. Agora, Renata, é importante também que a gente faça questão, essa questão da prisão, né? Que história é essa que agora a prisão ela foi convertida para prisão domiciliar? Na verdade, os alimentos, o atraso no pagamento dos alimentos, ele permite a execução de bens ou, em último caso, aquilo que a gente chama de prisão civil, onde o devedor ele pode, no jargão popular, parar na cadeia se ele paga de pagar. Recentemente, em virtude da pandemia, foi dada uma decisão com repercussão geral para o país inteiro, que a prisão, nesses casos, vai ser cumprida em regime domiciliar, em virtude de colocar em risco a vida, né, a saúde do alimentante também. Então, o Supremo decidiu que todas as prisões serão cumpridas de forma domiciliar atualmente. Pois é uma decisão, né, que impacta. Agora, e a gente falava isso agora há pouco, e, por exemplo, as pessoas que por questão de desemprego, de falta de trabalho, ficaram completamente sem condições de pagar a pensão e acabam se tornando devedores. O acordo deve ser feito com a outra parte, deve ser tentado o acordo judicial, o acordo entre as partes, quando há, né, alguma decisão judicial, ele é válido? Então, a gente tem que separar os vários cenários que a gente encontra na sociedade. Se o acordo é informal,
ele pode, nesse momento, continuar nesse contexto, porque o judiciário está trabalhando em regime de urgência. A gente costuma recomendar que as pessoas conversem, tentem chegar a um bom senso, a um bom denominador comum. Agora, se de um lado, nem antes da pandemia, desemprego era desculpa para deixar de pagar de pensão, continua não sendo, porque a gente não pode mandar uma criança trabalhar, né? A gente não é obrigação dos pais, ou na falta desses, do responsável legal, até mesmo dos avós, suprir as necessidades do menor, né? Diante desse contexto, é importante conversar, negociar, demonstrar, provar, ter bom senso em relação a tudo isso, porque os menores, as crianças, os jovens precisam comer, né? E se afetados pela Covid, eventualmente até necessitam de remédios e tudo mais. Legal. Eu quero, Renata, agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp e você volta aí numa outra oportunidade trazendo mais informações sobre o tema. Muito obrigado. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Falamos aí de direito da família em tempos de pandemia, né, Amanda?